Olá, nossos alunos e nossas alunas do EJA. Mais uma aula de Ciências Humanas. Hoje, a nossa aula de Ciências Humanas está voltado para, vamos lá então? Para o conteúdo de Revolução Industrial, História e Consequências. Lembrando que a aula é voltada para a segunda etapa do Ensino Fundamental, terceiro semestre, módulo 1, unidade 1. Revolução Industrial, História e Consequências. E aí eu trago para vocês essa imagem que mostra basicamente todo o processo, né, de produção da mercadoria, né, de produção de roupas daquele período. Lembrando nossos alunos e nossas alunas do EJA, que o período da Revolução Industrial foi um período que marcou a história da humanidade, principalmente por ser um período de evolução e de mudanças de técnicas. A partir da Revolução Industrial, nós tivemos uma transformação em toda a Inglaterra, somente na Inglaterra, e aí essa transformação ela foi se expandindo para a Europa e depois, posteriormente, para o mundo. Porque a partir da Revolução Industrial, que foi um período em que houve-se novas técnicas, mudanças da produção, principalmente mudanças na organização das fábricas, né, da época, né, antes da Revolução Industrial, como que funcionava? Como que era o contexto histórico? Antes da Revolução Industrial, nós tínhamos máquinas que eram totalmente manuais. Além de tudo, tinha-se o quê? O artesão, e o artesão, por exemplo, para fabricar uma roupa ou uma mercadoria, ou um determinado tipo de produto, era tudo de uma forma, o artesão que fazia, né? Então, assim, juntamente havia ali relações familiares e tal, né? No sentido de que a produção era uma produção mais artesã, e a partir da Revolução Industrial há uma mudança, né? Uma organização, principalmente no modo de produção e também no espaço geográfico. Então, essa Revolução Industrial trouxe uma expansão para as cidades, para as áreas urbanas, porque muitos trabalhadores que moravam no campo saíram do campo para ir para a cidade, para justamente morar e também em busca de novos empregos. E aí, chegando ali na cidade, acabou que ocorreu o quê? Uma expansão da cidade e, além de tudo, uma expansão da área urbana, né? Então, nós chamamos essa mudança do trabalhador, das pessoas do campo para a cidade, de êxodo rural. E o que ocorria naquela época era o chamado êxodo rural, né? Tudo isso em busca de melhores condições de vida e também em busca também de emprego, né? Então essas pessoas saíam do campo em busca de emprego na cidade. Vamos dar continuidade então. Nesse período que teve início, né, na Inglaterra, além de tudo, no século XVIII, causou grandes transformações no quê? Nas relações de trabalho e no sistema de produção. É o que eu falei para vocês, principalmente na organização, na fabricação, né, de mercadorias, na produção de mercadorias. Foi o período de grande desenvolvimento tecnológico, né, que teve início na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII e que se espalhou pelo mundo, né, causando grandes transformações. Ela garantiu o surgimento da indústria e consolidou o processo de transformação do capitalismo. Quando nós falamos de indústria, algo que é importante vocês entenderem, nossos alunos e nossas alunas do EJA, é da seguinte forma, é que a indústria é um local, a área de produção, né, da mercadoria. É onde ocorre também a transformação da matéria-prima em mercadoria. E como que ocorre essa transformação? A partir de uma produção, a partir de uma organização. Existem etapas e essas etapas elas são organizadas e cada etapa tem uma determinada função justamente para esse processo de produção da mercadoria. E o período da Revolução Industrial foi o período onde surgiram as primeiras indústrias. Além de tudo, houve uma transformação no espaço, né, geográfico de uma forma geral, principalmente na cidade, onde houve uma expansão dessa cidade e, além de tudo, avanços tecnológicos, né? Antes, você tinha máquinas totalmente manuais e, a partir da Revolução Industrial, você tem a chamada máquina a vapor. Vamos dar continuidade.
E o nascimento da indústria causou o quê? Grandes transformações na economia mundial. Principalmente no estilo de vida das pessoas. Além de tudo, né, acelerou a produção de mercadorias e a exploração de recursos da natureza. Foi responsável também por grandes transformações no processo produtivo e nas relações de trabalho. Então, nesse período, há um período de quê? De mudanças na produção. Se antes desse período, por exemplo, um artesão demorava um dia ou então durante um período do dia para fabricar uma peça, com a Revolução Industrial houve um processo de expansão, né? Houve um processo de aceleração dessa produção. Então, com a Revolução Industrial, com a questão das máquinas, e principalmente as máquinas a vapor, o que ocorreu? A produção aumentou. Antes era produzido durante um dia todo, um exemplo, uma ou duas peças, a partir da Revolução Industrial começou-se a produzir 20, 30, 40 peças. Então, aumentou o quê? A quantidade de produção, principalmente dessas mercadorias. E um outro exemplo também que ocorreu com a expansão, com a questão da Revolução Industrial, foi a questão do trabalho, a organização do trabalho. A partir desse momento, há uma função para cada funcionário. Então, para cada trabalhador ali da indústria, há uma função para esse trabalhador. Ele exerce uma determinada função. Ele tem uma função nessa organização do trabalho. Então, a Revolução Industrial, ela propôs todas essas mudanças, né? Tanto no âmbito do crescimento das cidades, tanto também na questão da quantidade, né, no número de produção, né, de mercadorias e também na questão do meio ambiente, porque com a Revolução Industrial aumentou também a utilização de determinadas matérias-primas e com isso aumentou também a extração desse material, né, desses recursos naturais que estavam na natureza, que estão na natureza. Então, com o aumento da produção, aumentou também a utilização de recursos naturais, causando também vários problemas ambientais. Segundo alguns autores, diversos problemas ambientais cresceram, não só cresceram, como surgiram a partir da chamada Primeira Revolução Industrial. Vamos dar continuidade, então. Eu trouxe uma imagem, né, para vocês verem, né, dessas fábricas, para vocês analisarem, né, como que eram as primeiras fábricas. E a Revolução Industrial foi iniciada o quê? De maneira pioneira na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII, né? E a partir do quê? Da chamada máquina a vapor, né? Que foi uma tecnologia utilizada justamente para aumentar a produção das mercadorias. E o avanço tecnológico dessas chamadas máquinas a vapor caracterizou o que é a chamada Revolução Industrial e permitiu também um desenvolvimento de máquinas, né, voltadas para quê? Principalmente para a produção têxtil. Então, a primeira Revolução Industrial é um período que a indústria têxtil, né, a produção têxtil, que se destaca, né? E com essas máquinas era possível o quê? Tecer uma quantidade de fios que manualmente não era impossível, né? E que fazia com que as pessoas aumentou a produção. Que antes, vamos pensar comigo aqui. Antes, através principalmente da produção manual, poderia fazer determinado tipo de tecidos, né? A quantidade de tecidos. Com as máquinas, né, essas máquinas a vapor, aumentou a quantidade de tecidos, além de tudo, possibilitou um aumento, né, também da produção de roupas. E então a máquina a vapor ela permitiu isso, né? O avanço dessas técnicas, principalmente em relação à produção da indústria têxtil. Vamos dar continuidade então. E, além de tudo, né, foi um período em que teve a criação também da chamada locomotiva, né, e das estradas de ferro, justamente para quê? Para expandir essa produção que era feita ali nas fábricas e nas primeiras indústrias, né? Então, assim, o objetivo dessa criação dessas locomotivas, das estradas de ferro era isso, era para transportar justamente essa produção.
e, além de tudo, né, contribuiu para o quê? Para ampliar o crescimento industrial e também diminuir as distâncias entre as diversas áreas, né, e tornar o quê? As viagens mais curtas e também a capacidade de locomoção de mercadorias. Com a criação da locomotiva e das estradas de ferro, o objetivo maior era o quê? Era transportar essas mercadorias. Vamos pensar comigo. Se as indústrias fabricavam determinados tipos de produtos e esses produtos eles precisavam serem levados para uma determinada área. Então, para que esses produtos pudessem ser serem levados, o que é importante? Que tivesse algo, né, que contribuísse com o transporte. E essas locomotivas, elas auxiliavam justamente nisso, no transporte, né, no deslocamento desses produtos de uma determinada área onde ficavam as indústrias até chegar no mercado consumidor. Então, por isso que foi importante essas locomotivas. Além de tudo, a questão das próprias viagens, né? Viagem das pessoas, no sentido de quê? De deslocamento também. As pessoas elas conseguiam se deslocar de uma área para outra em curto espaço de tempo. Vamos dar continuidade, então. E o desenvolvimento das estradas de ferro também aproveitou o quê? A prosperidade da indústria inglesa, né? Principalmente no sentido, né, da questão capitalista, né? Então, envolvendo todo esse sistema capitalista, né? Além de tudo, né, teve investimentos nas estradas de ferro, né, para expandir justamente essa produção. E a Revolução Industrial gerou o quê? Grandes transformações no modo de produção de mercadorias. É o que eu falei para vocês. Na organização dessas mercadorias. Porque antes a produção, né, que era voltada à questão da manufatura, era um modo de produção manual, né, anterior, né, de uma forma artesanal, mudou-se para quê? Para a questão da maquinofatura, né, uma organização do trabalho e uma produção que voltava basicamente à utilização das máquinas, né? E com a utilização das máquinas, né, que é a maquinofatura, era o que? Era necessário, né, a questão de uma produção, mas que não utilizava tantos trabalhadores como nas manufaturas. Então, assim, por quê? Porque as máquinas acabavam, né, substituindo os trabalhadores, né? Então, o salário do trabalhador despencou, uma vez que não tinha mais necessários, né, funcionários para conduzir aquelas máquinas manuais. E aí eu trouxe para vocês essa imagem para vocês verem aqui como que funcionava a questão da produção têxtil daquela época, né? E essa fase é marcada especialmente por quê? Substituição de energia, né, produzida pelo homem por energias como vapor, eólica e hidráulica, substituição de produção artesanal, que antes era manufatura, né, pela indústria da maquinofatura, e também existência de novas relações de trabalho, né? Então você vê a questão de 3 fatores, né? A substituição de energia, a produção muda, né? Que antes era uma produção manual e muda para a produção de máquinas, né? E também um outro fator que envolve é as próprias relações de trabalho e tal. Então, sim, são fatores que mudam, né, a partir da chamada primeira Revolução Industrial. São situações que acabam alterando, né, toda a organização e toda a produção das primeiras indústrias e toda a organização das mercadorias e de diversos produtos, né? Então, vamos dar continuidade, então. Além de tudo, né, chamadas mudanças nas relações de trabalho. E também as principais invenções dessa fase foram o quê? No caso, a utilização do carvão como fonte de energia e também a questão da máquina a vapor, né, e da locomotiva, o desenvolvimento do telégrafo, né, como um dos principais meios de comunicação de forma quase instantânea. Então você tem o carvão mineral como fonte de energia, basicamente essas máquinas a vapor, elas utilizavam o carvão mineral, né, como fonte de energia para que essas máquinas funcionassem. Além de tudo, você vê também a organização do trabalho, né, uma mudança na organização do trabalho, a questão das máquinas a vapor também, há uma instalação, uma organização dessas máquinas a vapor, então há toda uma organização dessas máquinas. Então são exemplos, né, de mudanças causadas, de impactos causados basicamente pela primeira Revolução Industrial. Vamos dar continuidade então.
E principalmente a questão da comunicação também, né? A comunicação ela foi essencial justamente nesse período, né? Com a questão do telégrafo, né? Justamente para tentar diminuir, né? A questão dos tempos e tal. Então, assim, contribuiu muito essa questão da comunicação, principalmente do telégrafo. E é isso, né? Quando nós falamos então de Revolução Industrial, nós estamos falando de um tempo de mudanças, de alteração no espaço, né? Principalmente no espaço geográfico, um período de avanços tecnológicos, um período de alteração, né? De crescimento da cidade, um período de mudanças de novas técnicas de produção, de expansão de mercadorias. Então, sim, a Revolução Industrial, foi um marco para toda a humanidade, além de tudo, um período onde surgem os problemas ambientais e os principais elementos voltados a esses problemas ambientais. E é isso, nossos alunos e nossas alunas do EJA. Até a nossa próxima aula de Ciências Humanas e obrigado!